Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui na nossa live do Contém Amor, Amai-vos. Hoje nós vamos conversar com a professora Eliane Nunes, professora da PUC. A professora Eliane Nunes já chegou, só um minutinho que eu vou convidá-la para participar. Só um minutinho. Eliana, seja bem-vinda na nossa live, que é a última live do ano Alô? do programa. Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Só ajeita um pouquinho a câmera para a gente conseguir ver o seu rosto, porque estamos ouvindo só os seus óculos. Pronto. Deixa eu ver. Se eu deixar um pouquinho mais distante, assim? Isso, assim tá melhor. Oi, Tony, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Seja bem-vinda, Eliana. Te agradecer por ter atendido o nosso convite. Professora Eliane Nunes, professora da PUC, filósofa, escritora, educadora, contadora de história. Professora, foi minha orientadora no doutorado, tantas coisas lindas e maravilhosas. É um prazer estar aqui com você nessa conversa, né? O Contém Amor é uma plataforma digital que já trabalha há 20 anos, né, com serviço de responsabilidade social, de cuidado do meio ambiente. Contém Amor tem vários serviços, né, de shake online, diversidade sexual, pastor online, padre online e equidade de gênero, que eu sou responsável. E a gente começou esse programa, que foi até uma sugestão sua, o nome, né, Mulheres em Desafio. E nós vamos aproveitar esse momento de final do ano e conversar sobre Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, sobre os desafios que ela passou, né, na sua vida e os desafios também que nós mulheres passamos hoje e os desafios também da sua vida, né, Eliana? Então, assim, para você, assim, quais foram os principais desafios que Maria enfrentou durante a sua vida? Bom, Silvana, primeiro te agradecer dessa confiança, né? Eu me sinto sempre muito despreparada para esses improvisos, assim, né? Em que a gente não prepara a conferência, não prepara a aula, né? E é o que a gente carrega, é o que a gente tem. Mas, assim, eu gosto muito do seu trabalho e acompanhar você também no doutorado foi uma experiência muito boa. E eu sei da integridade que está no seu coração e essa busca de integrar conhecimentos e sempre na linha de poder finalmente ajudar alguém a ter uma vida mais humana, né? Então, a primeira coisa que assim que me espanta é como Maria foi uma mulher comum, uma mulher absolutamente comum, não é? Porque, veja bem, numa cidade perdida, numa Palestina perdida, invadida, não é? Ela é prometida em casamento, você sabe que ela está prometida em casamento, então ela não era nenhuma figura separada para servir no templo. Na verdade, no templo serviam as viúvas, né? Isso é muito interessante. Mas ela assim, a simplicidade, não? Uma mulher comum, com certeza, lavando roupa, preparando comida, sem nobreza, sem título nenhum. Pobre, mas eu acho que de uma pobreza limpa, não é? Pobreza sem demandas, sem necessidades grandes, nada de miserável, né? E acho assim o extraordinário dela, que está representado para nós na imagem de Santana, é que a imagem de Santana traz uma Maria que aprende a ler, né? Aprender a ler para uma mulher naquele tempo é quase uma coisa impossível, não é? As mulheres não aprendiam a ler. Mas eu acho que essa imagem simbólica de Santana ensinando ela a ler tem a ver com
o fato de que Maria estava muito penetrada por essa palavra antiga, sagrada, profética. Ela estava muito banhada disso, né? Em toda a simplicidade dela. Então, o primeiro milagre que me passa pela cabeça é esse desafio de deixar-se permear naquela idade que ela tinha, porque ela era muito menina ainda, muito jovem, deixar-se permear por uma palavra que tinha um peso enorme. E, assim, o fato de que, de fato, essa palavra era uma palavra que a tinha permeado, é o cântico que ela, afinal, faz depois que Isabel encontra com ela e diz a ela que ela é a mãe do Senhor, né, do seu Senhor. E ela faz um cântico que é o cântico de Ana, né, no Antigo Testamento, ao louvar o fato de ter concebido Samuel. Então, acho assim, isso é assim, o primeiro desafio é não ser homem e conhecer essa palavra tão vivamente, né? E ela venceu esse desafio porque ela é capaz de fazer uma atualização ou uma ressignificação das palavras de Ana, né? Que não é a mãe dela, né? Mas a mãe de Samuel. Então, acho que esse é assim, a primeira coisa espantosa, quer dizer, o desafio de uma mulher naquele tempo e ter acesso a uma palavra que só os homens tinham. Então, acho que isso é uma coisa extraordinária. Mas na vida dela, eu acho que vão acontecendo desafios em cima de desafios, né? Acho que não é só esse de poder ser uma mulher significante num mundo em que a mulher era insignificada, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Ela tem uma sabedoria, digamos assim, que vai prepará-la para reagir diante de uma coisa tão absurda, tão imprevista, né? Eu não sei como é que esse anjo deve ter aparecido para ela, né? Mas, de qualquer maneira, ela ficou assustada, porque a primeira coisa que o anjo vai dizer é que ela não tenha medo. Então, ela deve ter ficado assustada, sei lá que aparência ele efetivamente tinha. Mas a reação dela, ao ser uma reação diferente da de Zacarias, né? Quando Zacarias no templo recebe a notícia de que vai engravidar uma mulher velha, aí ele diz, como é que eu vou ter certeza disso, né? Assim, tem uma dúvida. A pergunta dela é isso, como isso vai acontecer, porque eu não conheço homem nenhum. Quer dizer, vai acontecer de que maneira? Então, essa, a maturidade da resposta dela é outro desafio que ela enfrenta no mundo de homens, né? Assim, voltando outra vez à questão de que ela tem um domínio da palavra que é muito original, digamos assim, na figura feminina daquele momento, né? Acho que ela reage de uma maneira diferente de Zacarias, né? Ela diz, olha, tá bom, vai acontecer, mas como é que é? Porque eu não conheço nenhum homem, né? E Zacarias tem um risinho, né? Assim, meio debochado, né? Meio Como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? deboche do anjo. Você está falando aí, eu estou lembrando assim, o apóstolo Paulo ele fala assim, nascido de mulher, né? Uma vez eu vi um pastor pregando, ele falando assim, que quando o anjo aparece para Abraão, né, e diz que ele vai ser um pai de uma grande nação, ele diz, mas eu sou velho, Sara é velha, e aí eles arrumam um arranjo, né, com Agar, e falam, olha, não é ainda esse filho, né, e aí o pastor ele fala assim, o pacto não era com Abraão, era com Sara, porque não era filho de Abraão, era o filho de Sara, né, então assim, não é o filho, que me desculpe os teólogos, não é o filho de Deus, é o filho de Maria, né? Porque assim, eles podiam falar assim, olha, eu vou trazer meu filho aqui, tá bom, sei lá, meu filho é o Superman, ele vai vir de uma nave espacial e vai aparecer aqui na Terra, eu vou dar um jeito. Não, ele é filho de Maria, né? Assim,
Maria né, você é católica e eu sou protestante, né? Claro que você sabe, mas tem pessoas aqui que não sabem. Então, assim, às vezes fica aquela coisa no protestantismo com Maria, né? Então, assim, é, é, algumas pessoas falam assim, mas poderia ser uma mulher qualquer. Como assim? Né? Não é uma, é Maria, né? E ela, assim, nascido de mulher e nascido de Maria. Então, assim, ela não é uma mulher qualquer. Então, assim, eu acho que o protestante vai fazer uma caminhada mais madura à medida que vai integrando na sua espiritualidade a figura de Maria. Porque é nascido de mulher. E como vai integrar, né, esse feminino? Assim, o Jung, né, agora que eu estou nessa minha fase junguiana, ele fala, tudo bem que o Espírito Santo sempre foi visto como feminino e tal, e ele tem toda aquela ideia de quaternidade, né? Para ser a totalidade tem que ter o quarto. Então ele fala assim, e como é que a gente resolve então a questão do cristianismo com a Trindade? Tem que ter um elemento quaternário, tem que ter o quarto, né? E aí ele vai trazer a figura do diabo também, mas aí depois ele vai dar um salto e ele vai para Maria. E ele fala lá no Resposta a Jó, que é um livro considerado um dos mais difíceis dele, ele vai dizer o seguinte, que a Assunção de Maria era uma exigência do inconsciente coletivo, porque precisava, os protestantes aí que vão ouvir essa live depois, eu vou ser, acho que excomungar. Ele fala assim, que precisava, que ele fala que mesmo contra todo mundo moderno, né? Porque você está ali é, mil, é, mil, é 1970, né? O 1870, né? Que é o dogma da Assunção, né? Isso, 1870, isso. né? Então, assim, você está ali no auge da modernidade, e aí, contra tudo e contra todos, o Papa vem, né? E com esse dogma fica assim, como assim? Ele fala, porque isso é uma exigência do inconsciente coletivo, porque precisava que esse elemento feminino fosse, né, assumido ali na divindade, né? De corpo e alma. Então, assim, é uma mulher com grandes desafios. Recebe essa notícia, né? E assume, né? Diz sim, né? Eu acho que eu ia correr assim, quilômetros, né, de ouvir uma notícia dessa e ela aceita, né, o desafio. Eu achei muito interessante essa memória que você faz da história de Abraão e Sara. Achei muito interessante isso, porque essa é uma questão que envolve, inclusive, Agar, né? Como a que era estrangeira e que só vai poder chegar depois, né? É muito interessante isso. Gostei dessa associação que você faz com ela. E acho assim muito interessante dessa coisa nascida de mulher, e eu sempre imaginava qual era o peso que tinha, isso na minha adolescência, quando eu vi essa descrição, né? Vai nascer de uma virgem e tal, eu dizia assim, que sentido tem isso? Porque por que precisa enfatizar essa questão, né? Mas exatamente a ideia de que ela tem tal capacidade de entrega, ela tem tal força de entrega, tal confiança de entrega, que só uma virgem diria sim, nesse caso. Né? Acho que assim, dificilmente uma mulher experiente com outros filhos diria sim numa situação como essa. Né? E ela tem essa, eu acho assim, ela ouve dizer, olha, ele vai ser filho do Altíssimo, ela ouve isso, né? Ele vai ter o trono do seu pai Davi, vai salvar o seu povo. Tem o anjo diz para ela algo de extremamente maravilhoso e efetivamente isso não a deixa paralisado. Isso eu acho que é uma coisa assim
desafiadora para a gente entender Maria, porque ela não fica paralisada. Nossa, você é a mãe do Altíssimo e ele vai subir ao trono do Pai, não é? Também não faz mais perguntas do que isso, como é que isso ia ser, como é que não ia ser, como Zacarias, né, também tinha colocado lá, como é que eu vou ter certeza de que ele vai ser o salvador do povo, né? Ela não tem medo e ela também não se orgulha, né? Ela não fica assim, nossa, sou mãe do Altíssimo, né? E não tem medo. Eu acho assim, o impacto mais interessante é que ela sai imediatamente atrás do que ela ouviu de Isabel, né? Ela ouviu dizer que Isabel está grávida de 5 meses e ela pensa numa mulher velha, sozinha nas montanhas, e imediatamente vai ao encontro de Isabel, né? Ela se põe a caminho. Então, acho que esse desafio de estar a caminho, grávida já, sem poder contar nada para ninguém, porque não tinha sinal de coisa nenhuma, eu acho que é na volta dela que a gravidez aparece e que tem a história com José, que já estava casado socialmente com ela, né? Já prometido, comprometido. Então, ela vai para lá e não é preciso contar a novidade, né? Assim, o corpo dela, a voz dela, ela está tomada por um mistério, que ela sabe que é um mistério, não é? E Isabel é capaz de ver isso, né? Eu acho muito bonito nessa cena, né, delas duas, assim, duas impossibilidades de engravidar. Uma porque nova demais e que não tinha vivido com um homem. A outra porque era velha demais para engravidar. E essa passagem, ela me faz entender o que significa ser Deus dos impossíveis, né? Porque o anjo diz, para Deus nada é impossível. Então, esse Deus é o Deus dos impossíveis. E o que significa ser Deus dos impossíveis? Significa coisa pequenininha, né? Não significa o que Jesus disse, vocês vão poder fazer coisas maiores do que eu se tiverem fé, digam a essas montanhas que se atirem no mar e elas vão. Mas o Deus dos impossíveis faz essas coisas invisíveis, né? Essa gestação, essa vida que é impossível brotar, e brotar sempre, e brotar de lugares diferentes e de modos diferentes. Essa vida que brota. Então, acho que o grande desafio de Maria está cumprido nesse abandono que ela tem, nessa confiança que ela põe, e que eu acho que é muito difícil para as mulheres contemporâneas descobrirem esse nível de confiança na vida, né? A vida está muito embrutecida, né? Mas era bruta naquele tempo. A Palestina estava invadida e havia mortes e execuções todos os dias e ela mesma assim diz sim. Eu acho que esse desafio da gente dizer sim à vida está presente na contemporaneidade. Não é? É muito difícil dizer sim a ter um filho. Você vê que a maioria dos casais não quer ter filhos, né? Não quer ter filhos. Esse é um desafio do presente, né? E quando tem os filhos, delegam os filhos para outros criarem, porque se sentem não dando conta, né? E Maria vai ficar na angústia de ter que tomar conta daquele menino com o seu silêncio, né? Com o silêncio. Ela vai com ele para o Egito, ela volta com ele, ela perde ele no caminho de Jerusalém e volta para procurar e leva 3 dias. Esses 3 dias devem ser simbólicos como os 3 dias da ressurreição. Mas, enfim, eu acho que ela vai enfrentar desafio o tempo todo. Maria não vai ter mais sossego, eu acho que ela não tem mais... Quer dizer, ela tem sossego porque ela tem confiança, não é? Mas ela vai ser desafiada todo o tempo daí em diante, acho eu. O Tony escreveu aqui, ver um anjo, ouvir que vai ser mãe do Filho de Deus, é um desafio, né? Você falou assim,
um desafio um desafio de dar um sim à vida, é um desafio de criar um filho. Você imagina, criar um filho, né? É um desafio. Assim, você ser a mãe do filho de Deus, né? Você criar esse filho. Você falou do silêncio, né? É uma coisa que me toca muito quando diz que ela guarda tudo no coração em silêncio, né? Vêm os pastores, vêm os magos e Maria guarda tudo. As coisas vão acontecendo. No Evangelho de João, ela é um pouquinho mais protagonista, né? Ela, Ela interfere, ela né? provoca, ela interfere, mas ela está sempre assim. Depois ela vai assumindo o papel, tá lá os discípulos reunidos no cenáculo e Maria, né? Após a ressurreição, aí vai ter sendo aquilo assim, e Maria, que os ouvidos protestantes a gente lê e não percebe. Então, estudando na PUC, fazendo Mariologia com a Lina Boff, Mariologia, né, Maria, como ela gosta sempre de dizer, Maria bíblica, então tá lá, e Maria. Interessante, já li esse texto milhões de vezes e nunca tinha percebido que sempre fala assim, estavam os discípulos e Maria, né, Maria vai assumindo esse papel de protagonista, interferindo e vai aceitando desafios, né? O desafio de ser uma menina que aceita a voz do anjo, uma menina que aceita ser filha, né? Ser a mãe ali do Salvador, vai visitar Isabel, volta, aceita o desafio, que poderia ser morta e apedrejada, que coragem, né? Porque, Isso é muito sério, né? Muito sério. Ela, assim, aparecer grávida na situação dela era um risco de vida, né? Um risco de vida, não é? E que, e que demonstra, assim, essa, essa coragem de voltar, essa coragem de enfrentar José, não é? Ela deve ter tido uma conversa com ele e ele deve ter ficado muito perturbado, né? Para depois, coragem dele também, né? O desafio de aceitar a palavra dessa mulher. Tem a história do sonho, mas assim, eu acho que ele teve uma inspiração de que ela podia, de fato, estar falando a verdade, né? Já que ele era um homem que era na linhagem, né, de Davi. Mas é assim, e assim, muito bonito, porque a decisão de ir para Belém é uma decisão de José, não é? Ele tinha que cumprir aquilo. Então ele vai, e ela já na hora do parto ter esse risco de não ter lugar para ficar, não tem lugar para ficar. Ele, o máximo que pode arranjar é um canto onde os animais dormiam, e ela fica com ele, não é? Depois, assim, ele acha que tem que ir embora mesmo para o Egito, que não pode ficar na Palestina, e ela aceita ir com ele de novo, né? E ela vai dizendo muitas vezes sim, eu acho, né? Sim também para a palavra de Simeão, que diz que o coração dela vai ser atravessado por uma espada de dor, né? Isso é um contraste com a voz do anjo, né? O anjo fala da glória, na verdade, Simeão fala da dor, né, da perda, e ela vai experimentar uma primeira perda nessa ida a Jerusalém, não é? Então, assim, eu acho que ela vai tendo que dizer muitos sims, vai sendo muito desafiada a repetir esse sim, né? Eu acho que quem vai perceber isso bem, você falou, é João. João vai começar a mostrar que ela tem peso não só na educação, mas ela tem peso junto a Jesus. Acho que o capítulo de João é o segundo capítulo em que ele fala das bodas de Caná, eu não me lembro se é o segundo ou o terceiro capítulo, mas ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, segundo capítulo mesmo, né? Que ele fala das bodas de Caná. Ela que diz para ele, né, as pessoas, e é tão lindo a entrada de Deus por meio de Maria nas coisas mais simples do mundo. Um casamento onde falta vinho. Ela está lá e diz, faltou vinho para eles, né? Ele diz, o que eu tenho com isso? E ela diz, olha, faça o que ele mandar, né? Ela sabe que ela tem uma hora de colocar esse filho na estrada, né?
ela abre mão. Enquanto a gente fica segurando os filhos, ela abre mão, ela aceita o desafio de, de ajudá-lo a ir, né? De ajudá-lo a tomar essa decisão. Acho que João é que põe muito Maria dentro desse cenário, né, que você lembrou aí, que é outro desafio, né, que eu acho que é a entrega que ela faz dele no mundo é nessas bodas, nesse casamento, né? Estão lá como convidados e ela o envolve para que ele efetivamente saia ao mundo, né? Descubra que o reino de Deus que ele veio implantar está aí à espera dele, né? Então, acho que isso também é muito, muito forte. E no Evangelho de João, acho que João e Lucas, né, que são os que mostram Maria presente de alguma maneira. Ela não se faz protagonista, né? Ela não diz aqui, eu sou a mãe desse cara aí, não é? Ela não fica jogando isso para os outros. Não é? Tem até uma tomada que assim, me perturba, vou dizer assim. Não é? Que é quando eles acham que ele ficou meio maluco mesmo, imagina, né? E a família vai toda atrás dele, né? E ela está lá, não é? As pessoas dizem, sua mãe e seus irmãos estão aí à sua procura, né? E ele responde de uma maneira que só ela entende, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, né? Como se a ignorasse, né? Mas ela tem essa plenitude, né? Ela tem essa inteireza, foi ela que botou ele nesse caminho. A minha mãe é quem faz quem atende essa vontade de Deus, né? E obriga a gente a pensar o que é a vontade de Deus, porque é sempre pelo avesso, né? É sempre pelo avesso. Eu fico pensando nisso, né? Quando a gente pergunta o que Deus quer de mim, o que Deus pode querer de cada um de nós, tem que olhar o avesso, tem que olhar o avesso. No direito, o que está escrito é o que a gente espera, eu acho, né? No avesso está o que ele propõe, né? Que a gente pode dizer sim ou não, como Maria, eu acho. Que aí é uma coisa mais pessoal, né? Cada um tem que achar essa resposta do outro lado, que no lado que todo mundo vê não tá, né? Deus está do outro lado mesmo. Acho que ela faz isso, né? Acho que ela tem essa coragem de enxergar no escuro, digamos assim. Voltando na questão das mulheres, né, assim, é uma insistência de Deus, assim, o cristianismo é visto, né, como herdeiro do judaísmo, como uma religião muito patriarcal, né, e é interessante que, assim, mesmo, e é uma visão realmente, ela existe, mas, assim, uma insistência de Deus de fazer pacto com as mulheres, né, manda envia um anjo para Maria. Olha, o filho dessa aliança aqui é de Sara, mas tem uma outra aliança aqui com Agar, né? E Deus vai aparecer para Agar, né? Vai se revelar para Agar e vai dizer, olha, não chora porque teu filho vai ser, né, um príncipe de uma grande nação. Então, assim, Deus vai fazendo pacto com mulheres, né? Uma estrangeira, escrava, Deus faz pacto com Agar, faz pacto com Sara, né? Atende às orações de Ana, né? E vai fazendo esse pacto com as mulheres. Você vê, esse cântico tão lindo de Maria é uma conversa entre Maria e Isabel, né? Isso. Então, assim, desses momentos mais cruciais, Deus vai fazendo os pactos com as mulheres. Vão trazendo essa oportunidade das mulheres aderirem ao desafio. Elas poderiam dizer assim, olha, mas eu estou numa sociedade patriarcal, uma sociedade que não me pede, como se tivesse mudado muito hoje, né? Como se fosse assim, grandes mudanças. É a mesma, claro, tem garantias políticas, direitos, leis, mas ainda continua sendo uma sociedade patriarcal, né? Continua, né? E as mulheres
o tempo todo, na antiguidade, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, as mulheres o tempo todo aceitando o desafio, dizendo, mesmo assim, eu digo sim, eu aceito e vou. Né? Assim, quando Eu acho assim, você... isso que você está falando, eu acho que é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Numa sociedade patriarcal, Deus Pai fala com mulheres. E é muito interessante como Jesus vai falar com é, as mulheres rejeitadas, não é? Ele vai falar com a mulher adúltera, é com ela que ele para. Ele vai falar com a samaritana, que é uma mulher que tinha 5 maridos. Ele vai falar com a cananeia, que só tem uma filha, não tem marido. Não é? Ele vai falando com mulheres o tempo todo. Isso é de uma beleza extraordinária, né? Deus faz um pacto, estabelece com a viúva, né? Vai ressuscitar o filho da viúva, não é? Então, assim, tem uma coisa com uma presença do feminino no cristianismo, porque são elas que ouvem a palavra de Deus. Isso é muito interessante, não é? Eu acho isso assim muito. Isabel ouviu o que João Batista vai perguntar 30 anos depois, na prisão. Ele vai perguntar: é você mesmo? É você aquele que havia de vir? Mas Isabel, quando viu Maria, sabia que era ela. Então, acho assim, essa coisa que você mencionou agora é muito forte. É muito forte. E Maria é símbolo disso tudo, né? Tem essa força extraordinária. Né? São as mulheres que param enquanto ele vai para o Calvário para falar com ele. É a mulher que enxuga o rosto dele e que ele imprime no pano. Então, assim, é com as mulheres que ele troca, né? Que Deus troca. Isso é muito bonito. Fiquei emocionada. Testemunha da primeira ressurreição, né? É Maria Sim, Madalena, apóstola dos apóstolos, né? Ela que vai lá e anuncia Deus, né? Jesus dá um... É interessante assim, e hoje a gente continua recebendo os desafios, né? Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, quando ela faz uma atividade importante como você fazia na PUC, né? Intelectual. É um desafio no mundo, né? A gente vê assim, as mulheres vão para determinadas atividades, né? A mulher é professora. Aí ela vai ser professora do primeiro segmento, aí ela vai ser professora no ensino fundamental, quando chega no ensino médio, há mais ou menos o equilíbrio entre homens e mulheres, aí quando chega no ensino superior, despenca os homens e pouquíssimas mulheres. Né? É um e é uma desafio luta aceitar. sobreviver ali. É uma luta sobreviver. Você sabe disso, né? E eu fico pensando assim, olha aqui, onde estão as mulheres dos homens rejeitados, né? Eu fico pensando assim, os homens que estão nas prisões, quem é que visita? As esposas e as mães, não é? Pai, você sabe onde é que está, filho, você não vê. Na hora das caçadas, quem é que protege os filhos e fica em busca? São mulheres que vão estar lá, não é? No meio dos assassinatos, no meio do mundo, você só vê a voz das mulheres levantarem para protestar, vê as mulheres da Praça de Maio. Pensa bem no que é isso. Quem é que botou aquele governo militar argentino a perigo definitivamente? Botou em perigo definitivamente por aquelas mulheres na praça clamando por seus filhos, não é? Então, assim, realmente, os homens nascem de um ventre de mulher, são nascidos de mulher, porque é com elas que Deus acaba fazendo o pacto. Quem está no pé da cruz são as mulheres, né? Mulher de Cleófas, Maria Madalena e um menino, que é João. Então, acho que assim, é muito forte isso. Eu acho que. E é o desafio que as mulheres enfrentam hoje, acho, né? As grandes perdas são as mulheres que são capazes de ficar de pé, segurar e, e entender e dialogar, né? E procurar as saídas. Eu acho que no mundo contemporâneo, em que a gente vê o desastre
de alguma maneira, um desastre na condução da humanidade. A gente fica pensando que a política que foi feita pelos homens, não é? As mulheres precisam adoçar, elas precisam humanizar, né? Acho que está na hora mesmo das mulheres serem ministras e tal. Isso não significa que a gente vai dar lição de moral e que vai ter sabedoria para conduzir tudo, mas eu acho que a gente precisa se integrar no mundo contemporâneo como responsáveis por dizer sim, eu vou enfrentar, eu vou querer buscar justiça, buscar uma vida com mais plenitude, não é? Acho que é isso, né? Acho que isso me toca muito. O Tony colocou aqui. Vocês acham que Jesus foi um bom filho? Ele parecia meio distante de Maria. As mulheres têm assumido um protagonismo cada vez maior, e isso é fato. Eu acho que a Eliana já respondeu quando tem essa fala, né, do Evangelho, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, e você assim respondeu de uma forma muito bonita, que você falou assim, Maria sabia disso, né? Se tinha alguém ali que sabia o que Jesus estava fazendo uma referência, os primos ali, a vizinhança podia dizer, tadinho, gente, enlouqueceu. Mas Maria sabia, né? Maria, ela era a guardadora desse segredo, dessa revelação, pesando ali. Você lembrou da palavra de Simeão, né? Que ela vai ser atravessada por uma grande dor. E ela fica ali o tempo todo, né? E eternizada na arte, né? A arte eternizou Maria recebendo o corpo do filho, né? Isso. Assim, eu fui 2 vezes no espetáculo de Nova Jerusalém, lá em Pernambuco. Sertão, né? Lá em Pernambuco, eu fui 2 vezes. E a primeira vez que eu fui com um amigo de lá, que é muito intelectual, e a esposa dele sempre ia quando menina, e tem um pouco que eu não ia falar, eu quero no meu aniversário ir. E a gente foi 2 vezes no aniversário dela, uma médica lá, bem conceituada, e aí ele, todo aquele intelectual, assim, todo rígido, ele foi nesse espetáculo da Globo, e não sei o quê, e ficou reclamando, aí a gente enfrentou enchente, não conseguia, foi uma dificuldade, e ele reclamando, eu falei para ela assim, aí ela ficou assim, poxa, ficou sentida, eu falei, fica tranquila, que daqui a pouco ele vai chorar, aí ele tá lá, na hora que tiraram Jesus da cruz e colocaram nos braços de Maria, aí aquela rigidez toda do cabra macho do Nordeste desabou e ele começou a chorar, né? Não É tem isso. ninguém no mundo que não passou por uma dor, né? Principalmente a dor de perder um filho, que não se emocione com essa imagem, né? Com certeza, né? Eu acho que a Pietà de Michelangelo, né, tem essa grandeza, né? Estudando assim a imagem mesmo, o objeto, né? A Aham. obra de arte, né? Os críticos fazem questão de dizer que a proporção de Maria teve que ser muito maior do que o real para que coubesse nessa imagem ela abraçar um corpo morto de um homem que devia ter mais de 1,80 m, era carpinteiro, então e andava, né? Então tinha e que essa imagem teve que ser amplificada para poder caber esse filho no braço dela. E eu fiquei imaginando assim, ela tinha que ser amplificada porque é isso mesmo, né? A grandeza dela para poder suportar o que ela suportou, aquela dor que eu acho que é a maior dor que alguém pode experimentar na vida, é perder um filho. Acho que essa dor não tem remédio, né? E ela assim abraça esse filho com uma grandeza, ela o acolhe, ela bota ele de novo como se fosse no ventre dela, né? Ele fica pequeno naquela imagem da Pietà para caber no colo dela de novo, sobre o ventre dela. E eu sempre fico pensando que ele não apareceu primeiro para Maria Madalena. Eu acho que ele deve ter aparecido primeiro para ela. Porque ela sabia que ele estava vivo, né? É muito bonito.
Dois choronas aqui, falar do Natal de Maria, né? Então, deixa Não, você fazer as é considerações engraçado finais. que ela não aparece chorona, hein? Ela não É, aparece não, chorona, né? não. O Evangelho não diz que ela chora em lugar nenhum, em hora nenhuma. É, Ela devia ser uma fortaleza mesmo, com com certeza. certeza. Para passar, aceitar tudo isso desde o início, né? Desde o início. Então, Liana, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite. Sempre é uma excelente conversa, assim. É, eu fui para a PUC em 2004 e, assim, na PUC eu tive encontros maravilhosos. E um desses encontros é você, assim, né? As aulas, o trabalho na cátedra, assim, e sempre assim, essa coisa assim da sua espiritualidade, da sua vida, não é uma mulher que leu muito, que sabe muito, não é a intelectualidade, é a vida, a espiritualidade é maior do que a sua caminhada como intelectual, como acadêmica, assim, é isso que e sempre um privilégio te ouvir falar com você. Quero te agradecer pelo carinho. Assim. É um presente de Natal para mim essa live hoje. Muito obrigada. Silvana, eu acho que a gente tem muitos encontros na vida e às vezes eles não são recíprocos, né? Você tem uma intuição, você tem uma abertura, ou você tem uma expectativa e aquilo não se cumpre, né? As trocas são difíceis, eu acho que são difíceis. Não é fácil lidar com elas. Mas, assim, eu acho que eu tive encontros muito felizes na PUC, cada um teve um desfecho diferente. Eu acho que na teologia, onde nunca imaginei que eu ia dar aula, não é? Mas esse trabalho entre poesia e mística que eu fazia na literatura foi me levando a pensar como é que a palavra humana, criando, tem uma ansiedade enorme de poder inventar mundos, não é? E a literatura foi me levando ao encontro de outras palavras, e a palavra bíblica, que já estava comigo há muito tempo, começou a aparecer como uma palavra realmente literária, no sentido de que ela aponta para um mundo possível, né? Como a literatura faz, e não o mundo que está no jornal, não o mundo dessa realidade que vai sendo controlada pelo sistema, né? Então, acho assim, ir para a teologia me possibilitou encontros muito bons, muito interessantes, e foi muito, assim, eu hoje pego algumas coisas que estão publicadas, livros que estão publicados, sobretudo Pecados e Virtudes, que foi um ciclo que a gente fez interdisciplinar e tal, e aí eu vejo alunos pastores, presbiterianos, da Assembleia, luteranos, né? E eu acabei sendo coorientadora de muitos de vocês e amei, foi uma experiência de muita riqueza para mim, de forma que eu tenho que dizer que estar com você hoje não é um episódio casual nem eventual, é um ponto numa linha que a gente vem construindo juntas desde que se encontrou. Então, eu fico muito feliz de ter estado aqui, mesmo que chorona, mas assim, foi muito bom estar aqui com você e partilhado de alguma coisa do Amaigos, né? A gente tem uma partilha com Amaigos, acho que um trabalho ímpar, né, de persistência, de resistência. Fico pensando que, às vezes, eu me olho e digo assim, eu resisti porque eu tenho um lado masculino, um lado guerreiro, de resistência, mas eu vejo que tem homens de muita delicadeza, de muita mansidão, e que isso são virtudes femininas, a gente acha. A gente vai encontrando em nós essas
duas faces, né? Que deve ser a face de Deus, pai e mãe, né? Acho que possivelmente esse encontro, essa busca do Deus Pai, do encontro com as mulheres, fala desse gozo dele com a feminilidade das criaturas humanas que ele deixou como ventre, como possibilidade de vida nova. Então, acho isso muito bom. E eu estou muito feliz de ter estado aqui hoje com você. E aí o Tony aí ouvindo a gente, né? Estava Muito andando aqui, contente. dizendo que você é unanimidade, é uma honra ter sempre você aqui com a gente. Mulheres incríveis, obrigado meninas, vocês são incríveis. Obrigado pelas meninas, né, Eliana? Então, vamos agradecer aí as meninas do Tony. Pois é. Bem, Então, um bom agradecer Natal ao para Tony vocês, também. né? Um Natal Obrigada. muito cheio de graça, que é uma coisa rara, né? Porque a gente hoje está preocupado com a comida, com a roupa, É, com a festa, com o jantar, e aquele menino que pode nascer na gente de novo, né? Conversar conosco de novo, nos realimentar na fé, na esperança, fica perdido. Mas eu quero um Natal muito bom para você, para iluminar o ano novo, tá bom? Feliz Natal para você, Eliana. Feliz Natal, Tony. Feliz Natal para todos e todas que estão aqui. E grata por vocês que vieram assistir a gente, que vão assistir depois também. E grata, Eliana. Fica com Deus. Feliz Natal para você. Tchau. Tchau, Abração. tchau. Boa noite. Boa noite.